Não importa se você não sabia o nome dele, certamente sabia quem era. Talvez você o tenha descoberto em Peaky Blinders, se for mais jovem, mas provavelmente o conhece por esta cena. Em 29 de abril de 2026, este ator, Sam Neill, compartilha uma notícia que emociona o mundo. Após uma longa batalha contra um linfoma angioimunoblástico de células T agressivo, ele revela que o tratamento mantém o câncer em remissão e que voltou a desfrutar de uma vida praticamente normal. Suas palavras transmitem alívio e esperança. Quem acompanha sua carreira sente que o ator de Jurassic Park finalmente deixa para trás o momento mais difícil de sua vida. A notícia é celebrada em todo o mundo. No entanto, ninguém imagina que o fim está muito mais próximo do que parece. Mas não vamos nos adiantar. Como um menino nascido na Irlanda acaba se tornando uma das figuras mais queridas do cinema mundial, por que Jurassic Park muda para sempre sua carreira e também a história do cinema? Quais outros personagens memoráveis ele interpreta além do Dr. Alan Grant? E, acima de tudo, por que a despedida de Sam Neill deixa a sensação de que também acabou de se extinguir uma parte da nossa própria infância? Para responder a essas e outras perguntas, vamos nos transportar até 13 de julho de 2026, o dia em que ele morreu. Sam Neill nasce uma estrela. Nigel John Dermot Neill nasce em 14 de setembro de 1947 em Omagh, Irlanda do Norte. Seu pai, Dermot Neill, é um oficial do exército britânico, o que implica uma vida de constantes mudanças para o garoto. Na verdade, em 1954, a família se muda para a Nova Zelândia. Sam, como será conhecido mais tarde, tem apenas 6 anos. Há uma certa preocupação ao seu redor. Mudar de continente pode ser desconfortável para alguém da sua idade. No entanto, ele logo se adapta e demonstra uma personalidade versátil desde cedo, que logo se tornará sua marca registrada. Embora nunca perca o vínculo com suas raízes irlandesas, é na Nova Zelândia que o jovem cresce, estuda e começa a descobrir a vocação que acabará definindo seu destino e o transformará em um ícone para milhares e milhares de pessoas. Durante sua passagem pela Universidade de Canterbury, ele estuda literatura inglesa. Os grandes dramas o comovem e ele acredita encontrar um refúgio nas letras. No entanto, logo ele encontra no teatro um espaço onde pode desenvolver sua criatividade com uma dose extra de liberdade. Ele participa de produções universitárias e logo percebe que a atuação é muito mais do que um passatempo. Quando sobe ao palco, algo dentro dele se acende. Quando recebe aplausos, ele sente que achou seu lugar no mundo. Pouco depois, graças a testes, muita perseverança, alguns contatos e um pouco de sorte, ele começa a trabalhar no cinema e na televisão neozelandeses. Ao mesmo tempo, ainda ligado ao seu primeiro grande amor, ele também atua como diretor, roteirista e editor na National Film Unit, uma experiência que lhe permite conhecer o funcionamento de uma produção por todos os ângulos. Isso, no futuro, será vital para que ele se torne um típico caso de artista completo. Seu primeiro reconhecimento em grande escala chega em 1977 com Sleeping Dogs, considerada um dos filmes mais importantes da história do cinema da Nova Zelândia. E a primeira produção do país a alcançar uma distribuição internacional significativa. O filme conta como um governo fascista instaura um estado policial após uma série de conflitos trabalhistas. É um thriller policial de profundo impacto e com um olhar político afiado. Sam é ovacionado, mas também exaltado por seu compromisso. A pergunta é evidente. Eles estão diante de um novo ídolo ou de alguém que acabou de ter um golpe de sorte? A resposta não demora a chegar. Graças a esse papel, a indústria começa a prestar atenção naquele ator de olhar sereno e presença magnética. É apenas o primeiro passo de uma carreira que, nos anos seguintes, o levará a cruzar oceanos e conquistar Hollywood. O caminho para Hollywood. Em 1979, Sam Neill dá o salto definitivo para o cinema internacional com My Brilliant Career. Ambientado na Austrália rural do final do século XIX, a história acompanha Sibylla Melvin, uma jovem independente e criativa que sonha em ser escritora. Diante de uma crise familiar, ela se muda para a casa de sua avó rica e rejeita 2 propostas de casamento de um fazendeiro rico para priorizar sua independência e sua carreira. Mais uma vez, trata-se de uma história com mensagens muito relevantes para a época. Desta vez, a interpretação de Sam recebe elogios da crítica internacional.
Agora sabem que ele pode participar de uma história de resistência ou de um drama. Em resumo, ele é um verdadeiro faz-tudo. A partir desse momento, as propostas começam a se multiplicar e seu nome passa a figurar nas agendas dos produtores mais influentes da época. É assim que ele conquista seus próximos sucessos. Durante os primeiros anos da década de 1980, ele participa de produções de grande repercussão como A Profecia 3, O Confronto Final, onde interpreta o adulto Damian Thorne, o personagem central da famosa saga de terror A Profecia. Pouco depois, ele chega a um dos trabalhos mais celebrados de sua carreira, Possessão, dirigido por Andrzej Zulawski. Embora o filme, que mistura espionagem e terror psicológico, tenha gerado opiniões divididas em seu lançamento, com o passar do tempo ele se torna uma obra cult. A intensidade da atuação de Neil passa a ser amplamente reconhecida. Ele continua participando de diversos projetos e, em 1988, faz parte de Um Grito no Escuro. Sam Neill interpreta Michael Chamberlain, um pastor que, junto com sua esposa Lindy, interpretada por Meryl Streep, enfrenta um pesadelo judicial após o desaparecimento de seu bebê durante as férias. A história é baseada em um caso real e se torna um verdadeiro clássico. Um ano depois, ele contracena com Nicole Kidman e Billy Zane no thriller Dead Calm, uma produção que fortalece sua presença em Hollywood. Como se não bastasse, meses depois, ele integra o elenco de A Caçada ao Outubro Vermelho, onde trabalha ao lado de Sean Connery e Alec Baldwin em um dos maiores sucessos comerciais daqueles anos. No início da década de 1990, Sam Neill já é um ator respeitado dentro da indústria. Ele chegou até a ser cogitado entre os candidatos para se tornar o novo James Bond, uma possibilidade que nunca chegou a se concretizar. Dizem que essa recusa foi um golpe duro para ele. No entanto, o destino reservou para ele um personagem muito diferente, um que acabaria se tornando parte da história do cinema e marcando para sempre várias gerações. Assim, em nossa história, tudo retorna ao início, o homem que encontra dinossauros. Em 1993, chega o papel que transforma para sempre a carreira de Sam Neill. O diretor Steven Spielberg o escolhe para interpretar o Dr. Alan Grant em Jurassic Park, a adaptação cinematográfica do romance de Michael Crichton. Sam Neill entra no projeto pouco antes do início das filmagens, substituindo outros nomes que haviam sido considerados para o personagem, como por exemplo Harrison Ford. Alan Grant é um paleontólogo renomado que dedica sua vida ao estudo dos dinossauros. Inteligente, reservado e apaixonado pelo seu trabalho, ele aceita visitar um parque temático onde a engenharia genética consegue trazer de volta criaturas extintas há mais de 65 milhões de anos. O que começa como uma demonstração científica logo se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. O resto é história. A estreia de Jurassic Park em 11 de junho de 1993 revolucionou a indústria cinematográfica. Seus efeitos visuais mudaram para sempre a maneira de representar criaturas digitais na tela, e o filme se tornou a de maior bilheteria da história até então. Milhões de espectadores descobrem os dinossauros com um nível de realismo nunca antes visto, enquanto a figura de Alan Grant fica marcada para sempre na cultura popular. A razão é simples. Há décadas, meninos e meninas sonham em ser paleontólogos. Agora, finalmente, eles têm uma referência direta. A partir de então, o rosto de Sam fica inevitavelmente associado a uma das franquias mais importantes de todos os tempos. No entanto, longe de ficar preso a um único personagem, Sam Neill aproveita essa enorme popularidade para continuar explorando novos desafios, demonstrando que sua carreira tem muito mais a oferecer. Muito mais do que Alan Grant. Em 1994, Sam volta a trabalhar sob a direção de John Carpenter em A Beira da Loucura, uma obra que com o tempo se torna um clássico. Um ano depois, participa de O Livro da Selva, onde interpreta o coronel Geoffrey Brydon, e em 1997 protagoniza O Enigma do Horizonte, uma inquietante história de ficção científica e terror. Nos anos seguintes, segue acumulando projetos variados. Em 1998, interpreta o cardeal Thomas Gosse em The Tudors, um papel que lhe rende uma indicação ao Globo de Ouro. Mais adiante, participa de filmes como O Homem Bicentenário ao lado de Robin Williams
e mantém uma presença constante tanto no cinema quanto na televisão, sempre evitando a comodidade de repetir fórmulas. Em 2001, volta a vestir o chapéu de Alan Grant para protagonizar Jurassic Park 3. 2 décadas depois, em 2022, retorna mais uma vez com Jurassic World Domínio, dividindo novamente a tela com Laura Dern e Jeff Goldblum. O reencontro dos protagonistas originais desperta uma enorme nostalgia entre os fãs e confirma que aqueles personagens continuam ocupando um lugar privilegiado na memória do público. Enquanto sua carreira continua crescendo, Sam constrói uma vida longe do ritmo frenético de Hollywood. Entre as filmagens, ele encontra refúgio na Nova Zelândia, onde desenvolve outra de suas grandes paixões. Esse lado, muito menos conhecido pelo grande público, acaba mostrando quem ele é quando as câmeras param de filmar. O homem por trás do ator. Na Nova Zelândia, Sam funda o vinhedo Two Paddocks, na região de Central Otago, um projeto pessoal que desenvolve com o mesmo entusiasmo que dedica à atuação e que acaba se tornando uma das atividades mais importantes de sua vida. Esse lado cotidiano também se reflete em suas redes sociais. Nos últimos anos, ele compartilha com frequência vídeos de sua fazenda, apresenta seus animais, fala sobre a produção de vinho e mostra cenas de uma vida simples que surpreendem. Para aqueles que só o conhecem como uma figura do cinema, seu senso de humor, a proximidade com que se comunica e a ausência de qualquer atitude de celebridade contribuem para fortalecer o carinho que o público sente por ele. Dentro da indústria, ele também conquista uma reputação excepcional. Diretores, atores e técnicos concordam em descrevê-lo como um profissional generoso, gentil e comprometido com cada projeto. Ao contrário de outras figuras de sua geração, sua carreira transcorre praticamente sem grandes escândalos. Em algumas ocasiões, ele expressa opiniões sobre assuntos políticos e sociais, especialmente ligados à Nova Zelândia e ao Reino Unido. Mas suas declarações nunca chegam a ofuscar seu trabalho como ator, nem modificam a imagem de respeito que ele construiu ao longo de décadas. Em determinado momento, descobre-se que, por volta dos 20 anos, ele deu um filho para adoção, mas mais tarde se reencontra com ele e nunca entra em detalhes sobre esse episódio. Ele diz que prefere que ninguém se meta em seus assuntos privados. Quando parece desfrutar de uma fase de plena maturidade, alternando novos projetos com a tranquilidade de sua vida familiar, o destino volta a colocá-lo diante de um desafio completamente inesperado. Em 2022, uma notícia muda o rumo de sua história e o obriga a enfrentar a batalha mais difícil de todas: Sam contra o câncer. Sam Neill surpreende o mundo ao revelar que recebeu o diagnóstico de um linfoma angioimunoblástico de células T, uma forma rara e agressiva de câncer no sangue. A doença é detectada enquanto ele grava Jurassic World Domínio, quando começa a notar um inchaço persistente no pescoço. Pouco depois, ele inicia um tratamento rigoroso de quimioterapia que deixa de fazer efeito e o obriga a buscar novas alternativas. Nesse período, ele resolve escrever suas memórias. Did I Ever Tell You This? O que começa como uma forma de se manter ocupado enquanto passa pelo tratamento, acaba se tornando um livro profundamente pessoal, onde ele revisita sua carreira, sua família e a incerteza de conviver com uma doença que coloca sua vida em risco. Suas palavras transmitem serenidade e uma notável capacidade de encontrar humor, mesmo nos momentos mais difíceis. A esperança chega graças a um medicamento experimental que consegue manter o câncer sob controle. Com o passar dos meses, Sam Neill recupera parte de sua rotina, volta a filmar e retoma sua vida com um otimismo que contagia seus seguidores. Finalmente, em 29 de abril de 2020, ele compartilha a notícia que milhões de pessoas esperavam ouvir. O tratamento mantém a doença em remissão, e os médicos consideram que o câncer já não representa uma ameaça imediata. Depois de anos de incerteza, o ator sente que pode voltar a olhar para frente. A notícia percorre o mundo e é celebrada como uma vitória. Para quem cresceu acompanhando sua carreira, Sam Neill acabou de superar o maior obstáculo. A vida finalmente encontra um caminho. Tudo indica que ainda há muitos projetos pela frente. No entanto, apenas alguns meses depois, o desfecho toma um rumo que absolutamente ninguém consegue antecipar: a despedida de uma lenda. Em 13 de julho de 2026, a notícia abala o mundo do cinema. Sam Neill morre aos 78 anos em Sydney, Austrália. A confirmação chega através de sua família,
que informa que o falecimento ocorreu de forma repentina e esclarece que não tem relação com o câncer que ele havia conseguido manter em remissão. A surpresa é enorme. Em questão de horas, atores, diretores e fãs de todo o mundo começam a se despedir dele. Dezenas de colegas destacam seu talento, seu calor humano e a serenidade que transmitia dentro e fora dos sets de filmagem. O cinema tem uma maneira estranha de parar o tempo. Os filmes permanecem intactos. Os personagens continuam dizendo as mesmas palavras e as aventuras costumam começar de novo e de novo, basta apertar o botão de reprodução. Porém, há momentos que nos lembram que quem lhes deu vida não é eterno. A morte de Sam Neill é um deles. Sua carreira deixa muito mais do que uma extensa filmografia, menções e prêmios. Deixa personagens que atravessam gerações, histórias que continuam emocionando e uma forma de atuar baseada principalmente na sensibilidade. Uma imagem resume melhor que qualquer outra seu legado. É a do Dr. Alan Grant observando, completamente maravilhado, os dinossauros que voltam a caminhar sobre a Terra. Naquele instante, Sam Neill compartilha o mesmo assombro que sentem os espectadores. Ele nos convida a acreditar no impossível e nos lembra que ainda existem coisas capazes de nos deixar sem palavras. Fica claro que, com ele, não se vai apenas um grande ator, mas também desaparece um dos rostos que definiram a infância de milhões de pessoas ao redor do mundo. Não seria errado dizer que, com a morte de Sam Neill, também parece se apagar uma pequena parte daquela época em que tudo era descoberta, aventura e fascínio. Seus filmes vão continuar lá, esperando pelas novas gerações, mas nós que crescemos cruzando pela primeira vez os portões do Jurassic Park, sabemos que a partir de hoje essa viagem já não vai mais parecer exatamente a mesma. O mundo que nos viu crescer está finalmente extinto.